Hello. Hello, everyone. How's everybody doing? Como estamos? Voltamos. As lives. Estamos aí com alguns planejamentos de lives para vocês. Já tive algumas pessoas cobrando uma palavra forte, né? Mas solicitando lives, porque a gente fazia bastante, né? Um tempo atrás, e aí, enfim, agora a gente estamos numa breve pausa, mas vamos voltar com as lives. E hoje aí temos uma especial com a Dani. A Dani, vou deixar ela se apresentar, né? Mas ela é uma enfermeira nossa e ela também é do Missão. Eu sei que muitos de vocês conhecem ela, conhecem as meninas, então vai ser legal pra gente conversar um pouquinho sobre o processo dela, sobre, assim, né, dar um overview, assim, de tudo, do início, onde ela tá hoje, pra onde ela vai, e vou deixar vocês também, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar no balãozinho aqui pra gente. E é isso, vamos batendo papo, né, gente? Deixa eu ver aqui. Vou chamar ela. Deixem as dúvidas de vocês aí pra nós. Gente, muitas coisas acontecendo, né? Vocês viram esse negócio aí do NCLEX? Dani, Hello! chegou a pessoa certa, que eu tava aqui falando desses babados aí do NCLEX, né? Essas coisas essas últimas aí, eu falei, gente, NCLEX não é a nossa área de expertise, então é bom que os profissionais chegaram. Mas que Muito bom. bom! Seja bem-vinda! Finally! Nossa, gente, que Finally! live! Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Essa pode ter sido uma live, assim, meio surpresa pra vocês, né? Porque a gente não avisou com muita Sim. antecedência. Uhum. Mas, assim, nos bastidores, não tá há muito tempo a gente tá tentando fazer uma live pra vocês, né? Fazer essa live acontecer, Jess. Gente, é muito. As agendas não batem, aí acontece muita coisa. Aí no meio do caminho eu fiquei current, né? Então aí tudo, o processo todo mudou. Então foi muita correria. Mas graças a Deus saiu, finalmente saiu. Tava ansiosa por essa live. Tenho um carinho muito especial por vocês, pelas nossas conectas. Quem tá aqui que ainda não sabe vai saber um pouquinho mais quando a gente Isso, contar um pouco da minha jornada aqui, né? isso. Mas, nossa, muito bom. Tava muito Muito animada. Tô bom, muito feliz. finalmente. Finalmente vai acontecer a primeira aí, se Deus quiser, não será a última, porque a gente Amém. ainda tem muita história aí pra rolar, né, pela frente. Totalmente, com certeza. Então, Dani, eu vou deixar você se apresentar aí pro pessoal. Eu também depois posso fazer uma breve introdução, caso tenha o pessoal aí também Uhum, chegando do Missão. Mas fala pra gente uhum. quem você é, de onde Tá, você é. tá bom. Pelo sotaque, quem já tá ouvindo aqui já sabe um pouquinho, né? Eu sou a Dani, sou daqui de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, tá? Sou RN, uma Registered Nurse, passei no NCLEX em 2023 e a minha formação antes do NCLEX, né? Sou graduada em enfermagem desde o ano de 2018. Eu não falo a quantidade de anos, porque eu sou péssima em datas, tá, gente? Então, sai os vlogs no Missão, deu contando um pouquinho como é que tá sendo a jornada. Aí todo vídeo do Missão, que dia é hoje? Eu sou péssima com datas. Então, sou formada, sou graduada em enfermagem desde 2018 e, além disso, também sou mestre em ciências da saúde. E aí saí do mestrado, já engatei, conheci a Jéssica, o Thiago, a Cláudia, a Nursing Connections. E aí comecei a minha jornada aí no NCLEX, nessa jornada rumo à enfermagem no ZEUA. Depois que passei no NCLEX, em 2023, muita coisa mudou durante os estudos. Eu devo falar um pouquinho sobre isso aqui, Uhum. né? E hoje, atualmente, já tem 3 anos. A minha parceira de vida tá aí, a Isa, a Nurse Isa Penelo, tá aí junto com a gente.
Eu sou uma tutora de NCLEX. A gente tem o Missão RN, já vai fazer 4 anos. Tô por Nossa, aí, um ensinando, patrimônio. preparando pessoas, mais de 270 aprovados para a glória do Senhor. E é isso aí. Nossa, que legal. 4 anos, né? Eu lembro quando você veio me contar assim, em off, olha, a gente tá começando aí um projeto e tal. E aí já deu Uhum. 4 anos. Que doideira, né? E Sim, acompanhei você e Isa se conhecendo aí, se encontrando pela primeira vez, pessoalmente. Achei o máximo também. Muito sim, legal, muito legal. Adorei ver. sim. Então, você começou o processo em 2022, né? Você passou na Uniclass em Foi. 2022. Isso. A Dani fez assessoria com a gente, assim, desde o início, né, Uhum. toda a parte da Foi. validação do diploma, e ela Uhum. fez, na época, o combo, assim, do diploma e a conexão com o sponsor, né? Sim, sim, E sim. quais que foram, assim, se você lembra, assim, os seus desafios iniciais lá naquele comecinho do processo? Ai, Jess, os desafios iniciais. Primeiro foi a tomada de decisão, porque eu conheci vocês. Eu estava namorando o processo já há pouco tempo, porque foi tudo muito seguido. Eu defendi o meu mestrado dia 1º de fevereiro de 2022. E eu já estava namorando o processo um pouquinho, já tinha conhecido um pouco sobre o processo e já tinha conhecido a página de vocês, já tinha cutucado um pouquinho, procurei saber um pouco mais. E aí, quando a gente começou para valer a validação, foi em março. A gente começou em março e a gente fez pelo CDFNS, né? E aí eu lembro que uma das minhas maiores dificuldades no início, assim, o meu maior receio, além da tomada de decisão, porque eu tenho um background, eu sou filha única, gente. Então, o filho único, ele tem aquele pensamento, meu Deus, é uma decisão muito importante, né? É, Especialmente porque, querendo ou não, a gente acaba carregando um senso de responsabilidade muito grande. Ainda que os nossos pais não coloquem essa responsabilidade, a sim. gente mesmo coloca, né? Então, eu tomei a decisão, fiquei em off, fiquei orando e graças ao Senhor, o Senhor direcionou vocês, que são pessoas assim que eu tenho como respostas de oração mesmo, pessoas que eu tenho no coração mesmo. E aí acabou fluindo muito bem. Mas no início eu tinha muita preocupação porque eu transferi a faculdade. Não sei se você lembra disso. Acho que lembro. Sim, a minha primeira faculdade era a graduação de enfermagem de 5 anos. E aí eu, no meio da graduação, no terceiro período, eu transferi. Então foi toda aquela loucura de pegar, tentar ver se as Aham. informações de uma faculdade só bastavam. Aí a gente teve que ver o que, que dava para fazer, a coordenadora. Então, as partes burocráticas minha mesmo, mas vocês ajudaram o processo a ser bem mais leve. Foi bem tranquilo. É bom quando a gente tem alguém para direcionar, né? É, com certeza. Não, e eu lembro, detalhe, né, que eu fui consultora da Dani, assim, principalmente no início, né? E hoje Uhum, eu e o Thiago, e uhum, então foi bem especial, assim, porque eu lembro bem lá do iniciozinho, né, aquela fase, assim, que você tava nervosa, assim, ansiosa com todo o processo, com os sim, estudos, com tudo, né? E sim, sim. engraçado que na época, né, não, eu vejo vocês falando sobre isso também, não tinha muito direcionamento em relação aos estudos, né? E nunca Não. a gente nunca Uhum, abraçou assim essa avenida de NCLEX, porque não era a nossa área mesmo de expertise. Então a uhum, gente sempre tinha assim, olha, isso foi o que funcionou pra gente. A uhum, gente dava uhum. as dicas de tipo, ó, a gente estudou dessa forma, deu certo pra gente assim. Sempre demos todas as dicas. Eu lembro que você tinha Aham. colocado que passe as dicas, mas quem diria que depois você ia virar expert no assunto? Menina, pois é, a Jess está até comentando, gente, e eu não tenho nenhum problema da gente comentar sobre isso, que de fato o nosso começo foi árduo, foi meio duro, porque logo no início do processo eu comecei a validação do diploma, e aí a validação do diploma saiu rápido, porque foi pela Joseph, Aham. saiu em abril, né? Rapidinho a validação. Só que nesse mesmo mês eu comecei a investigar, eu tive que investigar uma questão de doença e aquilo me tirou assim do chão. E eu lembro de ter entrado em contato
com a Jéssica e com o Thiago, e eles prontamente eles oraram por mim, eles conversaram muito comigo, me deram muito suporte. Graças ao Senhor, deu tudo certo, não foi nada daquilo que os médicos estavam, né? Talvez suspeitando. Eu lembro. Graças ao Senhor, deu tudo certo, foi bem intenso e a gente seguiu. E naquela época, era a época que o Telegram reinava. Hoje até que Verdade. mudou um pouco esse cenário. Então, assim, eu conheci vocês e eu logo em seguida entrei, fui procurando, né? NCLEX. Antes, faltavam, há um tempo atrás, faltava informação. Quando eu comecei, havia informação demais e não havia direcionamento. Então, eram grupos e grupos, muitas comunidades com mais de 1.000 pessoas. E aí, todo dia, todo mundo fala, ó, passeios é isso, passeios é aquilo. O que Daniela fazia? Pegava tudo, Pegava né? isso. Nossa, gente, Jéssica, eu até recentemente tinha esse material, não tenho mais, mas eu investi mais de R$ 2.000 Meu pai do céu. em materiais que eu não usei durante a minha preparação. Tudo que vocês imaginavam, tudo que vocês imaginarem. Livro, resumo, não sei o que, apostila, não sei o que. Tudo eu investi. Eu acho que foi isso que mais, assim, atrapalhou a minha jornada e me atrasou, porque eu fiquei 6 meses batendo a cabeça até conseguir começar a estudar mesmo, sabe? Então, naquela época era muita informação, pouco direcionamento, assim, específico, né? E aí eu me embolei, mas consegui sair, graças a Conseguiu, Deus. isso aí. E, bom, já que a gente está falando do processo de estudos, né? Você já falou um pouquinho sobre esse processo de estudos, e aí também o que eventualmente virou aí o berço pro Missão, né? Se você quiser falar um Sim, pouquinho também sobre essa parte. sim, falo com certeza. Durante os meus estudos, o diploma foi validado em abril. E aí a Jéssica e o Thiago falaram, Dani, agora é a hora de você começar a se organizar, porque a inscrição no Board of Nursing, ela é bem ágil o processo, não é nada demorado demais. Esses são os passos que a gente tem que seguir. E como o NCLEX é uma prova que você precisa se preparar muito, então, e são muitos assuntos, então é ideal que você já comece aí a procurar, né? Começar a se preparar. E me falaram de fato, Dani, quando a gente estudou, a gente usou esse material, eu e a Cláudia usamos esse livro, esse conteúdo, usamos esse banco de questões, e assim foi feito. Era o que tinha Até também mesmo, pra gente na época, né? Era o que sim, tinha, então. inclusive o banco de questões que a gente investiu foi o banco de questões por indicação de vocês, porque eu não tinha essa visão, eu não tinha essa noção de nada. E fiquei, gente, de abril, a gente investigando o que é que eu tinha de saúde, o resultado saiu em maio, mas eu estava nos grupos, ativamente nos grupos. E sabe assim, vou salvar, vai que serve para mim. Então, eu tinha vários tipos de cronograma de estudo, que todo dia surgia um cronograma novo, né? Vários tipos de material, PDF, gigas e gigas de material, de conteúdo, de curso, de não sei o quê, várias coisas que eu tinha no meu, né, o que eu tinha acesso. Mas eu começava a me preparar, começava a abrir o livro, não é isso, não tá funcionando. É. Abri outro livro, não é isso, não tá funcionando. Até que um belo dia, eu tive um sonho à noite. Eu tava muito sobrecarregada, tava muito cheia de informações. E aí eu tive um sonho à noite. E eu acordei desse sonho, assim, com palavras claras na minha mente. Eu preciso de estratégia de estudos e eu tô caminhando para a gente chama de obesidade mental. Na verdade, é excesso de informação. É quando você quer abraçar tudo e no final você não consegue abraçar nada, porque você fica perdida. Métodos de estudo, eles variam, né? E aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Esse processo já é muito sozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um grupo de estudos para mim e eu não vou usar essa tralheira que eu arrumei aqui, não. Não vou usar essas coisas todas, não. Porque eu tenho que procurar aquilo que funciona para mim. Então, vou selecionar um material, vou focar nesse material e vou procurar pessoas que queiram estudar comigo, porque eu acho que o estudo em grupo, ele funciona muito bem. Então, eu funcionei muito bem com o estudo em grupo na faculdade, funcionei muito bem com o estudo em grupo no mestrado, a gente tinha um grupo de pesquisa, né? Então, era sempre... e eram vários profissionais da área da biologia, mestrado, medicina, enfermagem, medicina, odonto, então era muito multidisciplinar. Então,
eu gostei muito disso. E aí, em um desses grupos aí, cheio de enfermeiro, eu já cheguei e falei, ó, estou procurando pessoas que queiram fazer o NCLEX em fevereiro de 2023, que eu tinha botado na minha cabeça que eu tinha que fazer em fevereiro de 23. E isso que eu coloquei essa mensagem foi no finalzinho de outubro, mais ou menos, já. Que eu falei, não, vou começar a estudar de fato. E aí coloquei essa mensagem no grupo. E aí várias pessoas me mandaram mensagem. Várias pessoas. No fim, a gente formou um grupo de 9 pessoas. E aí, eu, como estava por conta dos estudos, eu era quase que a general do grupo, assim, sabe? Eu botava as meninas para estudar e a gente tinha o mesmo cronograma. Fiz um cronograma, fui lá no banco de questões, dividi o banco de questões todos, separei as temáticas, criei um cronograma de estudos, falei, meninas, nós vamos seguir o cronograma de estudos assim e assim. E aí, cada uma, a gente seguia nos nossos estudos individuais e a gente se encontrava periodicamente na semana, às vezes 2, 3, 4. Teve vezes que a gente encontrou todos os dias à noite. E aí, os nossos encontros à noite era para discutir conteúdo. Era o máximo. A gente não fazia muitas questões, não, porque a gente ia destrinchava a mesma questão, sabe? E aí, lembra, eu tenho formação de mestrado, É. fiz a graduação Eu falei, não, a e pessoa falar organizada é uma pessoa organizada, né? A pessoa assim com a veia de é professora é diferente. memória. Não tem jeito, Jéssica, não tem jeito. E aí, eu gosto de falar. Eu aprendo muito quando eu falo, quando eu ensino. Então eu falei, ó, o Telegram é um lugar onde eu consigo, por exemplo, se eu gravar um áudio. Vocês voltei? Voltou, voltou. Então tá bom. No Telegram, quando a gente grava um áudio, a gente consegue renomear o áudio. E aí você consegue localizar o áudio pelo nome. O que no WhatsApp hoje a gente ainda não consegue fazer. Então falei, pois bem, eu vou usar esse Telegram a meu favor. Falei no grupo de estudos, falei, meninas, olha só. Era só garotas no grupo. Falei, ó, vou começar a gravar uns áudios lá no Telegram de tudo que eu estudar pra gente ir anotando, pra gente ir relembrando, pra gente ouvir quando a gente não estiver fazendo, né, estudando. Tô lavando uma vasilha, vou botar um áudio. Ah, tô na academia, vou botar um áudio. E foi assim que eu fiz. Criei esse grupo para o grupo de estudos. Esse era o nosso objetivo. E aí eu gravava. Então, comecei a estudar. Ó, estudei endócrino. Comecei a estudar o meu início, eu comecei a estudar por fundamentos. Aí, fundamentos deu 3 tapas em mim, na minha cara, assim, falou: não é por aqui que você começa. Aí, eu corrigi a rota e comecei pelo sistema, que inclusive é um sistema que a gente recomenda que os nossos alunos iniciem dentro do Missão, que é endócrino. Vamos começar com a fisiopatologia para você avançar, deixa fundamentos para o final, fica mais fácil de você compreender. E aí eu falei, não, vamos lá. Então comecei, estudei endócrino e diabetes, gente. Então, ó, diabetes, e era assim, eu pegava o celular, ficava, ó, diabetes é assim, 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 a prova cobra assim, assim, no banco de questões é assim, 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 e eram áudios curtos. O objetivo desses áudios era para que eu pudesse revisar depois e as meninas também. E funcionou pra gente. Só que, à medida que eu tava gravando esses áudios, que as coisas foram acontecendo, acabou que o grupo começou a crescer, porque as pessoas começaram a compartilhar. Então, de um grupo de 9 pessoas lá que estavam ouvindo os áudios, 50, 100, 200, 300, 400, Uau! 500, 600 pessoas lá e eu gravando áudio. Tudo. Tem mais de 660 áudios gravados lá. De tudo que você pensar para o NCLEX, tá lá. Esse grupo de áudios ainda é ativo, funciona. É uma biblioteca, então é fechado. A pessoa entra lá, se ela quiser pesquisar, ó, quero endócrino, heart failure. Ela pesquisa por heart failure, ela vai encontrar os áudios de heart failure, Kawasaki disease, tá lá, tudo Rapaz, certinho. que interessante, hein? Aí, galera, Sim, fica a dica. sim, sim. E aí, como o grupo foi crescendo, a gente foi avançando, o grupo de estudos foi, né, galgando, chegou o momento de fazer as provas. E aí, eu conheci a Isa, inclusive, nesse grupo de áudios. Eu comecei o grupo de áudios bem rapidinho, assim que eu comecei os estudos. E aí eu conheci a Isa em novembro, desculpa. Ela me mandou uma mensagem 17 de novembro.
que ela ouviu um áudio, gostou muito. E aí, a partir de então, a gente nunca mais parou de conversar. A gente Sim. estudava de maneira muito similar, ela veio para o grupo de estudos e o grupo de áudios continuou crescendo bastante. Então, a Isa foi a nossa segunda pessoa, a primeira pessoa que fez a prova, fez e passou. Depois a Isa foi a segunda, fez e passou. Logo após a Isa, eu fiz a minha prova e passei. Aí teve as várias outras colegas, Fernanda, Patrícia, assim sucessivamente. Então, o grupo de estudos praticamente todo passou na prova. E quando eu passei na prova, eu coloquei uma mensagem lá no grupo. E isso, o grupo já tinha mais de 700 enfermeiros. Falei, gente, tô passando aqui para dizer para vocês que é real, que a gente consegue sim. Então não desanime, não desista. Acabei de fazer minha prova e passei. Aí meu WhatsApp nunca mais parou, Jéssica. Todo mundo, Dani, você dá aula, você dá aula. E nisso, a Isa também já tinha gravado uns áudios lá, a gente tinha feito alguns resumos juntas. E a comunidade de preparação para o NCLEX, na nossa época, era uma comunidade muito unida, sabe? Eu vejo que a comunidade de enfermeiros no geral, nesse âmbito do NCLEX, onde nós estamos, a gente percebe uma união, sabe? Tá todo mundo muito junto. Até porque o NCLEX não é uma prova onde você tem o outro como concorrência. É uma prova onde você mesmo é o seu próprio concorrente. Então, assim, você não está competindo com ninguém com uma vaga. Então, tá todo mundo junto, né? E aí, o nosso WhatsApp nunca mais parou. Meninas, vocês dão aula? Vi esse material de vocês, amei. Vocês dão aula, vocês dão aula. E aí, eu falei, a gente não dá aula, mas a gente tem materiais que a gente preparou para o grupo de estudos, que a gente pode começar a desenvolver. E no final de fevereiro mesmo, já começou o Missão RN como um intensivo mesmo. A gente eram 20 aulas, intensivão, pegado, terça e quinta, aula ao vivo. E para quem já estava ali na véspera de prova, a gente fazia esse intensivão de resumos e tal. E foi crescendo, 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 ao ponto que a gente conseguiu cobrir praticamente todo o conteúdo do NCLEX hoje, que é com a nossa plataforma. Então, a gente acabou tendo que sair do 100% ao vivo, porque o enfermeiro ele trabalha em 2 empregos, ele dá plantão, ele tem filho, ele tem cargo, ele tem outras coisas para conseguir conciliar o dia. E aí a gente teve que migrar, a gente migrou o nosso curso, ampliou a estrutura da missão, e aí a gente tem uma plataforma hoje, onde a gente abraça praticamente todo o conteúdo do NCLEX, uma estrutura para os nossos alunos, acompanhamento, cronograma de estudos para o aluno saber o que ele tem que estudar cada dia, e assim sucessivamente. Então, é muita coisa, é uma história meio longa, mas Não, mais ou mas menos que legal. essa. Eu já sabia, assim, de várias Uhum, dessas coisas, mas é sempre bom ter esses detalhes. É, sim. o André colocou aqui, estou com taquicardia só de lembrar da época insana dos estudos para o Uniclass. Mas no final das contas, que delícia que foi. É um misto, né, de sentimentos. Pelo menos assim, pra gente, você Uhum, ainda vive muito isso, né? Então é sim, diferente, mas pra gente que passa por sim. isso, tipo, nossa, foi tão intenso e, enfim. E Tipo, é assim, intenso. saudade, mas também passa, também não tenho tanta saudade É, de fazer de novo. sim, é intenso porque para estudar para o Uniclex, você vai refazer uma graduação que você fez em 4 anos em poucos meses, porque ninguém quer estudar para o Uniclex muito tempo. É, O brasileiro normalmente quer a coisa assim, é, 3 minutos, tipo miojo. Então a gente estuda muito. E aí o processo torna-se muito intenso, porque, de fato, a prova da NCLEX, ela é diferente de tudo aquilo que nós brasileiros aqui vimos, porque é um estilo de prova que você não tem, por exemplo, um conteúdo programático fechado que você sabe 100% que vai cair. Ah, para o mestrado eu me preparei, eu li tais artigos, eu me preparei em tais temáticas. O NCLEX não. Então você precisa ver. Não tem o que você. Isso aqui você pode ignorar para a prova. Não tem como. Então é muito intenso. é Só que doideira. aí você passa no NCLEX, que você está estudando um conteúdo que é de enfermagem, que é de saúde, que você gosta, que você domina.
E aí você vai estudar para proficiência do inglês, Ah, Jess. A gente recebe mensagem dos alunos assim, ai meninas, que saudade de estudar para o NCLEX, viu? Porque ah, as proficiências é o inglês, você tem que estudar de tudo e às vezes são temas bem fora do que a gente está acostumado, né? Então, a gente recebe muita mensagem assim. não, a minha experiência foi diferente, né? Mas eu entendo que essa realmente é onde, é onde pega, né? Você Sim, passa no Uniclex e ainda pensa que acabou, mas na verdade tá só começando, né? Mas, exatamente. enfim. Não, mas muito legal saber de tudo isso. É, antes de fazer para a próxima pergunta, me veio Uhum. aqui uma pergunta fora do script. Mas Tá. sobre essa coisa aí que eu até comentei um pouquinho no nosso perfil sobre esse negócio deles revogarem o PAS, vocês têm alguma informação a mais sobre isso? Alguma Então, o que que o tá. pessoal tem me perguntado bastante, aí eu falei, bom, já que Não, com eu certeza. Então, omissão, a gente sempre procura as informações mais fidedignas das fontes oficiais antes de nos posicionarmos sobre qualquer assunto. Porque, infelizmente, a gente sabe que existem muitas pessoas, e não estou falando isso só sobre o meio de influenciadores brasileiros, não. Eu falo influenciadores americanos, de todo mundo, né? com todo E às mundo. vezes a forma como você transmite uma mensagem, você traz mais desespero do que acalento. A Hum, gente passou por uma situação dessa recentemente, quando todo mundo simplesmente surtou e falou que o NCLEX ia mudar. Porque o test plan virou. Só que, como a gente acompanhou de perto, a gente esteve junto com o NCSBN ano passado. Nós somos o único preparatório que eu saiba, né? Nós somos representantes ali brasileiras junto ao NCSBN, a tutores do mundo inteiro de NCLEX, profissionais, e a gente sabia o que ia acontecer. A gente já sabia, a gente já estava ciente de todas as mudanças, de tudo que ia acontecer e que não era toda essa nada loucura, cria. não era aquilo que as pessoas estavam falando. A gente viu muitos tutores de fora, inclusive, falando: você precisa fazer o seu NCLEX agora, porque 1º de abril o NCLEX muda e você não sabe o que vai acontecer. E aí a pessoa vai, não está preparada, faz a Hum, prova, se frustra porque não está preparada e perde, hum, né? Infelizmente. Mas falando sobre essa questão aí do PES ser revogado. O que acontece, Jess? Infelizmente, a gente sabe que existe fraude em praticamente todas as coisas, né? Nós estamos falando de seres humanos, de um mundo onde, infelizmente, não dá para. Não tem aquele senso 100% de justiça. Então, o que acontece? Já havia há algum tempo que o NCSBM vinha sendo notificado mesmo de situações de possíveis fraudes. A gente vê isso sendo noticiado, a gente já viu casos de a faculdade, inclusive, acho que foi na Flórida, né? Vários diplomas comprados, profissionais atuando sobre sim. licenças que eles não tinham, muita coisa. Então, o NCLEX, quando você lê todas as regras, as normativas dele lá, ele fala que ele se reserva no direito de analisar as possibilidades de fraude dentro do seu teste. Então, a gente tem ali as regras do teste, a gente tem todo um termo de confidencialidade, tem várias coisas que a gente tem que aceitar, né, para poder agendar o nosso teste. E aí, desde o início deste ano, vinha acontecendo de algumas pessoas, a gente ainda não sabia de casos aqui no Brasil, mas vinha acontecendo de alguns tentantes de NCLEX que iam para os centros de teste. Tudo começou inicialmente na Califórnia, em um centro de teste na Califórnia. Existe uma Perfeito também. suspeita de fraude por lá. Não se tem, o NCSBN ainda não se posicionou sobre isso, Uhum. mas pessoas que fizeram a prova a primeira vez e tiveram um resultado below. Então, quando a gente fala de NCLEX, para quem está aqui que ainda não fez, né, a prova ela usa um método, um algoritmo computacional. Então, esse algoritmo computacional é o que vai definir se a pessoa passou ou não.
E esse algoritmo computacional, ele tem uma linha que ele gera, que é como se fosse a média. Vamos botar como se fosse a média. E aí ele vai te oferecendo questões de mais variados níveis de dificuldade. Então, a gente tem a questão desde o nível easy, que é de nível básico, que está ali próxima dessa linha do PES que eles definem, desse standard, desse padrão. Depois a gente tem uma questão de nível um pouquinho mais difícil, que é o medium. E depois tem a questão de nível mais difícil, nível hard. Quanto mais distante do padrão é a sua pontuação, né, a sua linha de acerto, se você acerta um ano de nível easy, a prova vai te dar um de nível medium. Se você acerta um de nível medium, a prova vai te dar um de nível hard. Então, você está bem distante da linha. Mas se você erra uma de nível hard, a prova já te dá uma de nível medium. Se erra de nível medium, ela vai te dando easy. É assim que é. Na época também funcionava assim, não sei se Exato. tinha mudado alguma coisa, mas... Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse algoritmo é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Você tem áreas que são necessidades do cliente. Então, tem segurança, basic care e comfort, management of care. Tem várias áreas. E aí, dentro dessas áreas, esse algoritmo ele vai te mandando as questões e ele vai definir se você ficou above, ou seja, acima da linha do PES Standard. Se você ficou near, que é quando você fica muito próximo e o algoritmo não consegue ter 100% de certeza que você tá acima ou tá abaixo. E se você ficou below, que é o abaixo. Aí, o que acontece? Quando a pessoa não passa na prova, Jess, ela recebe um report. E nesse report, ela tem todas essas áreas do conhecimento e lá aparece, ó, o que é below, o que ficou near, o que ficou above. Então, normalmente a pessoa, ela fez a prova a primeira vez e ela não passou. Para que ela seja aprovada, ela tem que estar above em todas as áreas do conhecimento. Ela tem que estar sempre acima. Ela nunca pode nem encostar na linha do PES, nem abaixar aqui, nem ficar abaixo. E aí, o que aconteceu? Pessoas que tiveram resultado na primeira ou no primeiro teste, como below, teve muito below e muito near. A pessoa foi fazer a prova de novo. E na segunda tentativa, ela brilhou nos aboves. Então, o algoritmo computacional é tão experiente que, por exemplo, ele já sabe que você fez a prova uma vez, você não vai receber as mesmas questões do seu primeiro teste. Você não vai receber questões iguais, justamente porque eles tentam travar isso. E aí, essas pessoas que tiveram esse resultado below e de repente na segunda tentativa ficaram muito high, acertaram muitas questões de nível difícil, isso acendeu uma luz para o NCSBN. Tá, será que essa pessoa ela tá fazendo um NCLEX fraudado? Por que será que essa pessoa ela teve um resultado tão discrepante? É, Então, o NCSBN está avaliando estas discrepâncias. entendi. E aí, ele meio que se reservou no direito de, ok, se o seu resultado ele for muito discrepante da sua primeira tentativa, a gente se reserva no direito de botar os seus resultados on hold, ou seja, a PISA não libera seus resultados e ele vai te dar uma nova ATT gratuita. Ele emite uma nova ATT e fala, vai lá e faz de novo. Pensa o estresse. Nossa, Pensa. consigo nem imaginar, assim. Eu me coloco no lugar da pessoa que, assim, não participou de fraude, de cola, de nada disso, e não passou de primeira, né? E, tipo assim, agora ter que fazer de novo, enfim. Exato. Não, é desesperador, porque, assim, você se prepara muito. A gente teve uma situação de uma pessoa uma brasileira, uma pessoa brasileira, que ela fez a primeira tentativa dela no ZEUA, e a segunda tentativa dela, a diferença entre a primeira tentativa e a segunda tentativa foram 10 meses, Jess. 10 meses de diferença. Então, Deu assim, pra 10 estudar, meses é tempo mais do que suficiente para a pessoa melhorar o score. Só que eles ainda não definiram quais são os critérios para botar o resultado de uma pessoa on hold. A gente ainda não viu situações de, por exemplo, a PISA liberou o resultado, seu resultado foi PES,
automaticamente o resultado é enviado para o Board of Nursing e o Board of Nursing emite a licença. Eu, Daniela, a Isa também não. Pelas fontes que a gente tem, a gente ainda não viu situações onde a licença da pessoa, depois de emitida, foi revogada. Ah, sim. Isso Então, aí a gente ainda não viu acontecer. Mas eu não posso dar 100% de certeza, como eu disse, porque o Centro de Informações Oficiais ainda não liberou para a gente sim. nada do tipo. Só que nós já vimos, sim, pessoas que fizeram a prova, ficaram aguardando o resultado semanas. A pista não liberava nem o Quick Results, que é aquela taxinha que a gente paga, que você pode pagar $8 a partir de 48 horas após o seu teste para ver um resultado preliminar, se deu pass ou fail. E a pista não liberava esses resultados. Então, essas pessoas foram entrar em contato. Quando entraram em contato, a pista voltou e justificou. Então, a gente viu, sim, que pessoas que não receberam o resultado. E aí, quando receberam notificação, receberam essas notificações. A nossa maior preocupação é o enfermeiro que mora aqui no Brasil, por exemplo, todo o enfermeiro que mora fora dos Estados Unidos já paga uma taxa adicional de $150. Aí você pensa, uma taxa adicional, mas todo um deslocamento que você tem que fazer. Quem é muito do Nordeste, pagar passagens que são caríssimas, porque só existe um centro aplicador no Brasil. Então, assim, é muito estressante, mas infelizmente, dentro das regras do NCLEX, tá lá que é uma possibilidade que pode acontecer, infelizmente, sabe? Então, a gente fica meio tratadas, sabe? E pessoal, para quem perguntou aí sobre isso, realmente é um pouco lastimável, assim, o impacto que pode ter, como você já está vendo, o impacto que pode ter em pessoas que não tem nada a ver com isso, mas, enfim, acabam caindo nessa do algoritmo, né? E foi questionado. A pista foi questionada, o NCSBN foi questionado. Não, mas essa pessoa, ela teve uma diferença. Olha o espaço de tempo entre as duas tentativas e o NCSBN e a pista são irredutíveis. Não, esse candidato terá que fazer uma nova prova. Toma aqui uma nova ETT, a VAI-ETT já vem com validade, ou seja, eles já emitiram a ETT, você tem que marcar a sua nova prova dentro dessa validade de ETT e vir fazer essa nova prova. Então, não tem muito o que fazer, sabe, Jess? Bom. Exatamente. Vou fazer uma transição aqui de volta um pouquinho para o seu processo, enfim. Tá. Que eu comentei no começo, né, que você fechou com a gente, fez a parte toda da validação e também a conexão com o sponsor. Então, o que levou você a optar pelo sponsor que você escolheu, né, na época, a fechar com o seu sponsor? Como é que foi essa parte? Tá. Uma das minhas maiores questões no início foi pela minha jornada. Porque a minha jornada era uma jornada de uma pessoa que saiu da graduação e imediatamente navegou dentro da pós-graduação. E a pós-graduação que eu fiz era full time. Eu era bolsista, então eu trabalhava dentro de laboratório, eu trabalhei muito com biologia molecular, era uma coisa muito intensa. Então, eu não conseguia conciliar a pós-graduação, meu mestrado, com um bedside, com um trabalho hospitalar. E logo quando eu saí, uma das minhas preocupações era: será que algum sponsor vai me dar uma oportunidade? Porque eu sou uma pessoa que eu tô disposta a levantar as mangas, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito, sou disposta a estudar, a aprender, isso aí eu não tenho problema nenhum. Mas a gente precisa procurar quem nos dá essa oportunidade. E eu me lembro que na época isso foi algo que eu orei por isso. Eu falei: Deus, me direcione para uma oportunidade que me receba da maneira que eu estou no momento, né? E que me dê também condições para que eu consiga caminhar no processo. Porque eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer que na época, quando eu comecei o processo, eu comecei pela fé.
Então, é um processo que, graças ao Senhor, a gente vai fazendo aos poucos, né? Então, você pode economizar um pouquinho, faz a parte da validação, depois economiza, faz o Board of Nursing, depois economiza, faz o NCLEX e assim Sim. sucessivamente. Mas naquela época, eu tinha acabado de defender o mestrado, eu não tinha dinheiro mais, porque eu era bolsista e aquela coisa toda. E eu tinha orado nesse sentido. Então, assim, uma das coisas que me levou a escolher o meu sponsor foi, de fato, o fato de que naquela época ele sim tinha vagas abertas para pessoas sem experiência, né? Ofereciam oportunidades para essas pessoas, davam um suporte. Eu via muitas pessoas falando muito bem, e vocês tiveram experiência também direta com esse sponsor, né? Tanto você quanto a Cláudia. Então, assim, isso me deixou muito segura para poder seguir. E não me arrependo, sou muito feliz, muito satisfeita com o sponsor que eu escolhi, que me escolheu, né? Isso. E é isso. Acho que foi Ah, muito isso, bom. assim. Não, para quem não sabe, a Dani fechou com a Westways, né? E foi Uhum. numa época que atendeu aquilo o perfil dela, né? Que ela falou, ela estava vindo de uma carreira acadêmica, sem a experiência assim, Uhum. inicial naquela, né, bedside e tudo mais. E claro que hoje os critérios da Westways não são mais os mesmos, eles estão pedindo experiência, Uhum. e, né, que enfim, eles estão, a Pearson se reserva o direito, eles também, né, como sponsor também. Eu acho Sim, que a gente, sim. não para entrar tanto nesse assunto, mas é uma questão a ser comentada, com certeza, a atmosfera, né, a realidade dos sponsors hoje em dia não é mais a mesma do que em 2022, 2023, né, uns anos atrás. Hoje em dia já os requisitos já mudaram um pouco, mas, Sim. mas que bom que você conseguiu desfrutar dessa possibilidade, e enxergou isso como uma oportunidade, né? Sim. Sim, com certeza. Com certeza. E onde que você está hoje, assim, no seu processo? Você falou aí brevemente que ficou current. Onde que você está hoje? Onde você se encontra hoje nesse processo? Eu me encontro Eu me encontro num limbozinho. Enfim, vamos lá. Eu fiz, né? Já passei de toda aquela etapa que a gente entendia como a etapa final. Então, eu já fiz todo o meu processo de entrevista consular. Estive no Rio de Janeiro, então foi um dos motivos que me levou até lá foi onde eu conheci a Isa, e também a entrevista consular. Então, já tem 1 mês e 4 dias da minha entrevista. Fiz minha entrevista 24 de março. Então, eu fiz a entrevista, só que neste momento, nosso país faz parte de uma pausa imigratória, unfortunately, É, né? Nosso país faz parte de uma pausa imigratória. O Departamento de Imigração americano emitiu desde 21 de janeiro, se eu não me engano, uma pausa para revisão da forma dos critérios de avaliação para a liberação dos vistos para 75 países. Dentre estes países, o Brasil foi um país agraciado. porque o enfermeiro não tem um minuto de paz, né? Ficou. Não, não. É uma sequência, assim. Eu brinco muito com os meus mais íntimos que o processo está parecendo aquele desenho Caverna do Dragão, que você nunca acha a saída. Todo dia é algo novo, né? Mas antes de 21 de janeiro, então, quem fazia a entrevista, já fazia a entrevista, saía lá com o seu resultadinho, se foi aprovado ou não. Sendo aprovado, já estava de malas prontas, só resolvendo os últimos trâmites para fazer seu processo. Passagem e indo embora. Exatamente. Mas no momento a realidade nós estamos aguardando todos os dias, olhando o site da imigração, acompanhando os trâmites. Essa pausa imigratória já tem 90 dias. Mas tudo eu vejo tudo como cuidado de Deus. Então eu sei que Deus está preparando o momento certo, é sempre momento de se preparar. E o que eu sempre falo com os meus alunos: o que fazer enquanto você espera? Você se prepara, porque eu sei que eu estou indo para um lugar onde eu preciso do inglês, onde eu preciso me capacitar,
onde eu preciso estar com a saúde boa. Então, eu tenho focado em cuidar muito da minha saúde. Tô lá na academia, pensando, me preparando para não infartar nos plantões, que eu brinco muito com meus alunos, né? E estudando inglês, me esforçando, aprendendo e esperando o momento certo. Mas as malas já estão compradas, tá, Jéssica? Eu fiz Amém. um ato Amém. profético. Fiquei current, fui lá na Shopee, comprei minhas malas, já A roupa estão já está lá. preparada para esse Minha evento. querida, eu já comprei a roupa de frio já. Você não tá entendendo, não. Já tá tudo no saquinho. Comprei uma roupinha para chegar, né? Se Deus realizar mais esse desejo do nosso coração, que é o de ir para um lugar que é um lugar frio, né? Que é Indiana. Então, se for da vontade do Senhor mesmo, dando tudo certo, eu já tô com a roupa de ir. Literalmente, eu já tenho a roupa de ir. Não, eu acho que isso que você falou é super importante, a gente sempre comenta aqui, né? A atitude do enfermeiro frente a toda essa montanha-russa que é, né? O processo, especialmente também essa espera, ela faz toda a diferença, né? Então, eu sei que para você, eu sei porque em off, né, você já comentou, tipo, tem momentos de desânimo, né? Tem momentos que você fica assim, Deus, cara, por quê? por que que vem na minha vez, né? Enfim, então eu acho que faz parte, né, ter esses momentos, esses baixos, esses momentos de desânimo, mas igual você encarar isso como essa espera, né, como algo providencial de Deus mesmo para você se preparar, né? Então, nesse nível de desânimo, assim, como é que você lida com essa parte assim de ok, bora pra frente, vamos olhar o lado positivo, vamos, né? Olha, Jess, eu vejo o seguinte. Eu valorizo muito este processo, assim, a possibilidade, porque se você olhar há alguns anos atrás, eram muito nulas as possibilidades para nós, muito nulas. O enfermeiro, ele tinha uma visão sobre si mesmo dentro da profissão, que era o que ele ia seguir, e independente de estar feliz ou não, foi o que ele formou, era o ganha-pão dele. É. E com o tempo, com o passar do tempo, as oportunidades, elas foram surgindo. Desde o início, quando eu tomei a decisão por esse processo, eu já tinha colocado no meu coração que era uma decisão de médio e longo prazo. Sim. Então, eu estou me preparando para ela. Então, quando o dia do desânimo vem, porque ele vem. Essa semana mesmo eu tive 2 dias, assim, muito injuriada, muito angustiada. Só que aí eu paro para pensar o quanto eu andei com os nossos alunos. Eu tenho um vídeo que eu gosto muito de compartilhar, porque durante os estudos Planiclass, eu vou estar sempre falando sobre estudos Planiclass, Claro, porque né? é a minha realidade Essa é a todos os dias. verdade. No Missão, a gente acompanha os alunos bem de pertinho. Então, eu estou sempre ali no WhatsApp, a Isa também. A gente compartilha não só sobre conteúdo, mas as dores do processo, as alegrias. E a gente tem uma mania muito grande de olhar só para frente. E não é um problema olhar para frente. Existe um vídeo que diz assim, que mostra assim, o rapaz, ele tá em um jet ski e ele tá numa lagoa muito grande, Jess. E aí ele tá andando no jet ski, só que como é uma lagoa, você não vê movimentação, a sensação que se tem de quem olha para frente é que se está parado. E aí ele vira a câmera para trás e mostra o rastro do jet ski. Ai, que lindo. Quão longe ele tá da borda da lagoa. Então, eu trago isso para a minha realidade. Agora eu tô nesse momento e esse é um momento que eu não desvalorizo porque eu orei por esse momento. Mas eu já tive num momento lá atrás, onde eu não passei, onde eu não tinha feito NCLEX ainda, onde eu não sabia como validar o diploma, onde eu não tinha um sponsor, onde eu tava com medo de não passar no inglês, onde eu tava com medo de tomar a decisão. Então, eu vou valorizando as etapas e pedindo a Deus que vá suprindo o coração. Isso é tudo, né? E você vai carregar isso com você para quando você chegar aqui e começar os Sim. plantões e se você se encontra numa outra etapa de, tipo assim, outros desafios, né? Do início da vida aqui, da imigração e tudo mais. Como é importante você fazer isso, olhar para trás e falar, nossa, olha o quanto eu caminhei para chegar aqui. Tá difícil, mas, tipo, olha tudo que eu fiz para chegar até aqui, né? Então, Nós temos um senso de autocrítica muito grande, Jess.
muito grande, todos nós. E eu vejo isso que todo profissional da saúde, como nós sempre queremos dar o nosso melhor e cuidar com excelência, a gente se cobra muito e a gente não valoriza os pequenos passos que a gente dá. Então, assim, eu tô nesse momento que, sim, tem dias que eu tô muito feliz, eu tô muito alegre. Não vou deixar nada me abalar, porque eu orei por esse momento, eu tô vivendo os dias que eu orei. Não da forma como eu orei, porque eu esperava de uma forma, só que as coisas aconteceram de forma diferente. Mas olha o quanto eu já caminhei. Então, eu não vou deixar que um pequeno percalço no caminho acabe tirando o brilho de muita coisa que já foi conquistada até aqui. Quando eu paro para pensar, aquele grupo de áudios que lá no início eu falei que tinha 600 pessoas, são mais de 1.300 pessoas hoje. Então, são muitas pessoas que passaram por nós, muitas pessoas que a gente fez amizade. Isabela, eu nunca tinha visto Isabela na minha vida. Isabela se tornou a minha melhor amiga, um presente no processo, uma irmã. Conheci pessoas, conheci vocês. Então, eu acho que a gente tem que aprender a valorizar um pouquinho também aquilo que a gente conquistou. Porque não é um processo que não é para todo mundo. E eu não tô falando com ego, não. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem mental, sério, saúde mental para lidar com tudo isso. Você escolhe se mudar para um país novo. Eu, por exemplo, nunca pisei os meus pés nos Estados Unidos e tomei a decisão de já chegar para morar, de aceitar para fazer isso aqui de sua casa, né? Exatamente. Então, assim, não, para quem tá aí, que às vezes, né, tá precisando de uma motivaçãozinha, não desvalorize tudo que você já conquistou, porque já conquistou muito. Tem um comentário aqui, tem um carinho muito grande por esse curso, missão, fiz algumas aulas com elas, estão sensacionais, parte. Os áudios ajudaram. Isso aí, pessoal, que bom. Obrigada. Deixa eu ver, alguém fez alguma pergunta, mas acho que já não tá mais na caixinha, era sobre, não sei, sobre vaga, eu acho. Mas enfim. Bom, suas expectativas aí para as próximas etapas estão a toda. Minhas expectativas estão a toda. Eu me sinto pronta. Eu brinco muito com meu marido. E eu falei até com Isa, com minhas amigas também, com Isa, com Paty, eu falei que, gente, se eu receber um e-mail do consulado, eu posso estar de roupa de academia, que eu pego meu envelope. Eu pego meu envelope, entro no avião e vou para o Rio de Janeiro entregar esse passaporte. Então, assim, eu tô animada, eu tô ansiosa, mas também tô focada em me preparar, sabe? A gente fala muito sobre o inglês nesse processo e sobre construir um inglês por etapas. Então, tem a etapa que você foca muito no seu reading, né? Que é a etapa que você está se preparando, por exemplo, para o NCLEX. Depois você faz a proficiência. Mas depois que passa a proficiência, você precisa se lembrar, você precisa de algo para se lembrar que, de fato, você tem que ter o inglês para a vida. Então, a gente tem que estar se preparando, né? E nesses últimos meses, eu fiz vários investimentos para poder estar sempre aprimorando o meu inglês, inclusive o curso de vocês também, o English for NCLEX, que vocês fizeram de maneira maestral, né? Trouxeram o curso de nurses para nurses, né? Com direcionamento, tem dica, tem tudo, gente. É um material muito bem guiado, muitas coisas legais. E são investimentos que a gente vai fazendo durante a jornada para, de fato, estar preparado. Porque agora é a hora. Agora é a hora de errar, entre aspas, né? Agora é a hora de você aparar as arestas, de você ajustar e chegar mais preparado. Porque quando você chega, desce no aeroporto, eu só imagino, né? Porque ainda não tive essa experiência, mas você desce no aeroporto, toda a linguagem, a comunicação está acontecendo em inglês. Aí você vai se organizando, nananã, e chega o dia do treinamento lá na preceptoria do seu sponsor. Você precisa da comunicação. Aí eu paro para pensar que eu tô lá cuidando de um paciente e entender o inglês, dependendo do sotaque da pessoa, não é
algo que é muito fácil, você precisa estar se preparando. Aí Sim. pensa um paciente que chega com dor, você tem que entender o inglês de uma pessoa que está com dor, que está agitada, que está falando ali, ó, com dificuldade, não é aquele inglês limpo dos livros mágicos, né, de inglês. Então, minhas expectativas são essas. Continuar me preparando para o processo, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para ter um controle emocional, porque eu sei que vem muitas etapas por aí para vencer, muita coisa nova para aprender. Eu acho que é isso, Jess. Ai, que bom. Não, e a Dani é não só uma ótima professora, mas uma excelente aluna também. A gente, o English for Nurses Masterclass foi algo que a gente já há muito tempo queria, né, criar, porque a gente sempre batia aqui na tecla de vocês precisam de inglês, vocês precisam de inglês, mas e aí, o que a gente podia fazer para contribuir para isso, né? Então, essa foi aí a nossa primeira parte para contribuir com o inglês, com o preparo do inglês dos enfermeiros, né? E a gente acredita muito nisso, nessa é possível você chegar aqui entendendo, claro que cada dia você é um aprendizado diário, né? Mas é possível você, igual você falou, investir no seu conhecimento, na fluência e em chegar aqui mais preparado, né? Enfim. Exatamente. Bom, como não tem mais perguntas por aqui, eu acho que aqui alguém falou, eu me arrependo de não ter fechado com as meninas da Nursing Connections anos atrás. Talvez eu estaria vivendo isso, mas fiquei pensando muito. Mas agora já passou na NCLEX. A gente recebe muito esse tipo de mensagem, assim, eu demorei para tomar a decisão, eu devia ter fechado antes, quando a maré era outra, né, a situação era outra, tanto migratória quanto dos sponsors. Mas, assim, é difícil ficar olhando para trás e se lamentando pelas decisões. Eu acho que Deus está no controle de tudo, né? O tempo, cada um tem aí, né, você tinha os seus motivos na época para não fazer. Acho que é difícil ficar questionando muito as decisões, né? O melhor momento para fechar era anos atrás, mas o segundo melhor momento é agora, né? Então, o processo não procrastinar continua. mais. E eu, às vezes, no início, quando começou o retrogression, eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu demorei tanto para começar a estudar para a NCLEX? Porque eu estava pronta em abril, mas eu só fui iniciar os meus estudos em outubro. Talvez se eu tivesse iniciado antes, eu já tinha passado e uma hora dessa eu já estaria nos Estados Unidos, porque o retrogression começou em fevereiro ou março, se eu não me engano, de 23. Então, assim, se eu tivesse sido aprovado no NCLEX, já tinha conseguido fazer todas as etapas, já teria caminhado, mas eu entendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, é o tempo de você amadurecer, porque você, o seu companheiro, os seus filhos, é um sonho que se sonha junto. É difícil ser um sonho que se sonha sozinho, porque você vai mudar a realidade, né? Vai tirar seus filhos da realidade deles, da escola deles, do convívio deles, vai mudar a realidade para o seu cônjuge. Vai ter que aprender uma nova língua, vai ter que tentar fazer transição de carreira. Então, assim, sempre que as pessoas me perguntam, Dani, você acha que eu devo começar? Eu acho que esse processo ele precisa de motivos. Então, porquê, né? Eu tenho meus motivos, meus porquês. E eu não recomendo que os porquês de ninguém sejam baseados em dólares. Não. O meu porquê, os meus porquês, eles têm nome, sobrenome, CPF e os porquês que eu sonho muito terão Social Security Number também, que são os bebês. Passaporte americano. Exatamente. Passaporte americano. Então, assim, quando isso nos ajuda a não desistir, porque motivação, ela motiva você a dar o primeiro passo, mas não é a motivação que faz você chegar no seu destino. É a constância. A motivação só motiva a ação, o passo. Vai virar um Reels depois, hein? Olha só, gente. Amém. Pegou a visão.
Mas é a realidade, porque nem sempre a gente está feliz nessa jornada, nem sempre a gente está animado para É, tudo, nem sempre a gente está dedicado, né? é. Nem sempre a gente entrega 100%, mas o importante é que você faça o que você pode com as condições que você tem. Então, ainda não comecei o processo, acham que eu devo começar agora? Se o seu coração arde por isso, se você já tomou essa decisão, comece. Comece. Não pare, não fique, mas e se, mas e se, mas e se. Faça. É um processo que dá para fazer aos poucos. Isso. Faça. Só não fique parado, porque o tempo, falar isso é meio estranho, mas e todo mundo fala, mas o tempo passa do mesmo jeito. Mas É. qual seria a diferença de 3 anos de um processo, um ano, Uhum. né? Então é importante refletir um pouquinho sobre isso também. Aí, ó. Meu marido não queria ir de forma alguma, agora ele está bem disposto. Aí, como é o seu casamento, tá Exato. em primeiro lugar aí. Que bom que você. A gente já viu, gente, questões de divórcio mesmo nesse processo, sabe? Porque não, a pessoa, não, o cônjuge não quis, a pessoa quis, enfim, cada um com suas escolhas, mas assim, né? Prioridades. Então, isso aí, agora Sim, vocês estão aí na mesma página, isso é muito importante. exatamente. Tem um interesse no curso de inglês, vem falar com a gente. Será muito bem-vinda. Vai Gente, gostar, vai estamos gostar. chegando no fim da nossa live, né? Gente, que foi bem legal conseguir conversar bastante sobre aí o processo da Dani e tudo mais, sobre o Uhum. Missão e sobre o Nursing Connection, sobre a nossa, a nossa, qual é a Nossa palavra? conexão, A né? nossa conexão, a nossa, nosso papel, essa era a palavra. Isso. Gente, eu tô gestante. Nosso papel no processo da Dani, na história, na jornada da Dani. Uhum. Então, há muitos Uhum. anos aí, né? Desde 2022, 4 Dois. anos de história aí. Exato. E aí, agora a gente, né, estamos aqui. Estamos aqui. Muito felizes, né? Hoje eu tô aqui sem a minha gêmea, todo mundo É, sabe, mas onde Dani tá, a Isa tá por aí também nos comentários, com certeza. E é uma alegria muito grande estar aqui e poder contar. Eu sempre quis aparecer aqui no perfil da Nossa Connections, tá? Eu amava que assistir todas honra. as lives que vocês faziam, live com a enfermeira. Aí a live com a enfermeira que tá lá, assisti todas. Ai, E, querido. inclusive, essas lives, elas são muito esclarecedoras, porque a gente aprende muito, né? Então, tira Hum, muitas dúvidas e tudo mais. E eu falava, ai, meu Deus, será que algum dia eu vou estar lá também no perfil das meninas? Porque vocês são pessoas que a gente compartilha dos mesmos princípios e dos mesmos valores. Isso é muito importante para nós. Pessoas que estejam alinhadas com os mesmos princípios, os mesmos valores, pessoas que falem a verdade, independente se a verdade doer, né? Mas acontece da verdade doer, é, mas pessoas que falam a verdade, pessoas que estão dispostas a apoiar, e vocês estão nessa jornada há muito tempo, né? Vocês têm essa história, vocês passaram por todo esse processo e hoje vocês construíram uma vida aí, né? Tanto você quanto a Cláudia, né? A família de vocês construiu uma vida aí. Então, são essas pessoas que a gente olha e se espelha e fala, meu Deus, é possível, eu quero tentar esse caminho, que podem estar disponíveis para te dar um conselho, te dar uma dica. Aqui no perfil tem live, dicas para maridos, que eu sei também, que o Thiago fez com o marido da Cláudia, se eu não me engano, não foi? Foi, isso, tem muito conteúdo aqui. Tem conteúdo para tudo aqui, eu acho. Vai rolando, gente. Eu tenho muitos salvos desse perfil aqui. E assim, são pessoas que a gente admira muito. Então, além de estar aqui podendo contar a minha história, é uma alegria estar aqui, porque hoje nós temos também mais uma coisa legal para poder compartilhar para todos vocês, que é a nossa parceria, né? A nossa conexão juntas, né? É muito bom isso. Então, as meninas da Nursing Connections com certeza vão falar um pouco mais, né? Mas elas têm aí o English for Nurses, que o foco delas é
trabalhar essa questão da comunicação e a comunicação do dia a dia mesmo para você se preparar como enfermeiro. São pessoas que fazem conexão com vários sponsors. Quando eu cheguei, era só com um e vocês foram crescendo. É muito bonito ver isso. Então, estão aí disponíveis também. A gente sempre recomenda, eu queria conhecer sponsors e tudo mais. A gente tem um guiazinho que a gente disponibiliza para os nossos alunos. E lá nesse guia tá lá, né, vários sponsors, tá lá. O Nursing Connections também tem conexão com vários sponsors, entre em contato. Então, assim, para vocês, né, é uma alegria poder anunciar isso, a nossa parceria, né, pública, porque a gente sempre teve essa questão de, né, recomendar uns aos outros. Então, oficialmente aqui para vocês, para quem tá aí, que chegou pelo perfil, né, que chegou pelo Nursing Connections, que tá na fase que precisa, né, se preparar para o NCLEX, o Missão RN está de portas abertas para vocês. Se eu ficasse aqui falando sobre Missão, eu sou apaixonada pelo Missão, porque já dá para perceber, né? Chega tá certo. Não tem jeito, né? Assim, bem como vocês também têm certeza que a Nursing Connections brilha os olhos de vocês e o coração também. Então, nós temos aí essa parceria. Então, quem tiver, né, quiser fazer a preparação para o NCLEX conosco, será uma honra receber vocês conosco. Logicamente, né, que quem é cliente da Nursing Connections, né, seja através da conexão com sponsors, seja através do English for NCLEX, né, dos serviços que elas oferecem, tem um desconto especial dentro do Missão RN também. Então, nos procurem, tirem as dúvidas com a gente, se precisarem, contem conosco que nós estamos por aqui para poder ajudar vocês nessa jornada também, tá bom? É isso, gente. A surpresinha final é essa. A gente aí tem agora uma parceria oficial. Já tinha, né? Mas a gente agora, assim, tornando ela pública. E a gente já sempre recomendava também, sempre que as pessoas vinham nos perguntar sobre, né, dicas. A gente hoje já falava do Missão, mas agora também de uma forma mais oficial. E também temos aí os clientes, né, do Missão, vão ter também acesso a um cupom de desconto para o English for Nurses Masterclass. Olha que legal. Então, assim, tem quem não quer, né, um cupomzinho. Então, é sempre muito legal. A gente espera aí que dessa parceria saiam muitas coisas legais para todo mundo, né, para o pessoal que está na fase de estudos do NCLEX, para o pessoal também que já passou. Enfim, estamos aqui para formar para vocês. E aí, ó, o próximo live com a Dani vai ser aí com a chegada dela aqui já, né? Sobre os plantões, sobre tudo mais aqui. Muito ansiosa por isso, vai ser top. Ansiosa, nem me fala, orando por isso. Muito ansiosa, espero poder botar em prática tudo que eu aprendi lá no curso, das comunicações, tudo dos meus resuminhos, né? E é isso, gente. Então, a gente está disponível não só para comprar o curso, não, mas para ex-aluno também. Sua maravilhosa! Uma vez aluno do Missão, sempre aluno do Missão, viu? Maravilhosa. Então, se vocês tiverem interesse, saber qualquer coisa, conhecerem mais meu processo, no Missão RN também a gente tem vários canais, assim como a Nursing Connections, eu sei que também tem. A gente também está no YouTube e a gente está soltando semanalmente os videozinhos, porque eu gravei, assim, né? Tentei ser uma blogueira daquelas de zilhões, sabe, né, Jéssica? Uma vlogger. Tentando fazer vlog. Enfim, o vlog que começa e não dá tchau no final. Mas eu sou uma ótima blogueira. Gente, documentei minha jornada, tá? A gente tá soltando lá no canal do YouTube do Missão RN. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre essa fase pós-NCLEX, exames, fiquei current, o que fazer, o que acontece, eu conto um pouquinho, compartilho um pouquinho. E a gente está de braços abertos para vocês também, para conversar, bater papo. Nós somos uma comunidade unida, né? E é isso. Certo. Olha só, gente, foi um prazer, Dani, ter você aqui pela primeira vez, depois de muito tempo desejando isso. Certamente não será a última, a gente está sempre aí torcendo por vocês juntos, né, até
Até você Obrigada. chegar aqui, até o finito e além, porque acho que um relacionamento também que a gente, é uma amizade que a gente guarda, né? A gente tem isso com muitos dos nossos enfermeiros, uma amizade mesmo. E a gente está sempre aí compartilhando os perrengues, as coisas, os pedidos de oração. A gente ora mesmo pelos nossos enfermeiros, né, sempre que alguém vai fazer uma prova, vai fazer NCLEX, nossa reunião semanal, a gente lembra e fala e comenta e ora por vocês. Então, muito feliz dessa live, dessa parceria. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço por receber você, né? Por você me receber, na verdade. Te agradeço por essa oportunidade. Que venham mais lives para a gente poder falar sobre outras coisas, vocês contarem, né, para a gente. É uma dificuldade muito grande para nós que estamos aqui no Brasil ainda conseguir visualizar a realidade do dia a dia, os plantões, o fato de lidar com o sponsor, o fato de lidar com o paciente aí, com os perfis, com as oportunidades de trabalho, que são muitas, né? Sim. Aqui na Connections, eu tenho a Cláudia como, assim, arrasando. Porque a Cláudia, ela tem uma modalidade de enfermagem muito diferente e muito legal, muito interessante. Sim. Você também tem várias, assim, tem muita coisa legal. Hoje também, atualmente, onde você está também, né? Então, assim, isso é muito bom para nós. Eu acho que essa conexão ela precisa acontecer para que as pessoas elas tenham acesso à informação. Então, eu agradeço a vocês. Já agradeci várias outras vezes, agradeço publicamente também por fazer parte do meu processo. Agora, a Dani do Missão RN fica paradinha aqui, a Dani, Rester Nurse, Dani Souza, vem agradecer de coração por toda a parceria, por toda a paciência durante esse processo, todo o cuidado, a gentileza de vocês, a forma com a qual vocês lidam conosco, dividem os problemas, orientam a gente, é algo que nos deixa muito seguros e vocês são pessoas de muito bom coração, pessoas muito humanas, pessoas muito sérias, responsáveis, e isso só traz pra gente segurança nesse processo que é tão incerto às vezes as coisas. Sim. Então, te agradeço muito, viu, Gé? Te Eu que agradeço demais. agradeço a confiança e a parceria, viu? Foi um prazer estar junto aí. Um grande Prazerzão. beijo, até a próxima. Até, Tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau.